De volta com o Conexão Saúde. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Leitão. Rodrigo Leitão, perdão. Porque tem uma pergunta do telespectador Ricardo, desculpa, Rodrigo. Nosso entrevistado é o Dr. Rodrigo Leitão e estamos conversando sobre doenças do sangue. Falamos sobre hemofilia no bloco anterior, em que ele explicou que aí não tem outro tratamento a não ser repor esses fatores que são deficientes nos hemofílicos, ou A ou B, mas que, bom, tem que repor esses fatores, não é isso? Leucemia. O que é a leucemia? Leucemia é um câncer e, inclusive, é muito forte isso, né? Porque os pacientes, quando procuram o Hemoan, com essa hipótese, você acaba tendo que falar. Às vezes, alguns pacientes não entendem, não compreendem. É um câncer, mas é um câncer que compromete o sangue. Então, é um sangue bem mais agressivo, porque ele está na fábrica do sangue, né? Ele compromete as células que são produzidas na medula óssea. As leucemias, elas podem ser divididas em agudas e crônicas. É importante que se entenda isso também, porque as agudas, elas são imediatas, elas precisam ter uma intervenção agora, neste momento, ou seja, fazer o diagnóstico do tipo da leucemia, porque tem dois tipos. Tem a leucemia mieloide aguda, que é mais comum no adulto, em torno de 80% dos casos de leucemia no adulto é do tipo leucemia mieloide aguda, ou LMA, e 20% em criança. E tem as leucemias linfocíticas agudas, que é o contrário, é mais comum em criança, em torno de 70% a 80% dos casos, e o restante na faixa adulto. Essas leucemias agudas são aquelas que a gente precisa de imediato fazer o mielograma, que é aquele exame que a gente faz aqui na crista ilíaca do osso, ou na região external no adulto. Em criança a gente pode fazer na tíbia também, ou na crista ilíaca. Ou seja, aquele exame, nós vamos puxar as células que estão ali dentro da medula. E ela vai nos guiar se é uma LLA ou uma LMA. Para que isso? Porque eu tenho que definir o tipo para decidir o tratamento. E o tratamento tem que ser imediato, porque a gente perde esses pacientes se não for feito isso imediatamente. As leucemias crônicas são diferentes. Só um minutinho. Vamos trabalhar um pouco nessas agudas aí, até para orientação. Tem alguma maneira da mãe suspeitar? Então, porque você falou que a LMC... LMC e LLC são doenças crônicas. Não, as agudas. Qual que dá mais em criança? O que dá mais em criança é a LLA, a leucemia linfocítica aguda. Tem algum sintoma, tem alguma coisa que você possa orientar a mãe? Se você perceber isso, vá ao médico. Na verdade, as leucemias agudas de uma forma geral, seja em criança ou em adulto. E como eu falei no início, é um câncer. Aí, às vezes, os pacientes, os acompanhantes perguntam, o que ocasionou isso? É um câncer como os outros cânceres, como a maioria, não tem uma causa definida. O que a gente tem que saber é que na medula ocorre processos de renovação constante. A medula está produzindo, chama hematopoiese. A questão da medula, porque muita gente entende medula nervosa, né? Vamos explicar essa questão direitinho. A medula óssea, aqui eu estou falando, é a medula óssea, é a fábrica do sangue, das células do sangue. Ou seja, para as pessoas entenderem, aquele tutano do boi, aquilo é uma medula óssea. Então é como fazendo uma comparação, nós temos esse tutano, né? E aquilo que é medula. Aquilo é um tecido líquido, mas é um tecido importante. E ele serve justamente para formar essas células. É a fábrica do sangue. É a fábrica do sangue. Então, quando ocorre uma alteração nisso, por alguma forma, porque você sabe que a gente está em constante mutação, né? E por várias razões, comida, ambiente, estresse, tudo isso faz com que a gente tenha mutações, e uma dessa mutação acaba podendo ou não desencadear, por exemplo, uma leucemia ou outro tipo de câncer, né?
Então é multifatorial, ter leucemia é multifatorial, tem várias causas para isso. Sintomas: dor óssea, dor articular nas articulações, febre, sangramentos, nariz. A gente vê muito em filmes e novelas isso, né? Começa a sangrar pelo nariz, tem algumas manifestações hemorrágicas na pele, como equimose, hematoma, principalmente dores ósseas. A gente fica com muito receio quando o paciente chega com esse sintoma lá e que precisa ser afastado. Além disso, no exame físico, pode ter um fígado aumentado, um baço aumentado, uma anemia, uma palidez mesmo, não é aquela anemiazinha discreta, uma palidez, e depende da evolução, de quantos dias esse paciente já está doente. Mas basicamente, febre, dor óssea, manifestações hemorrágicas, infecções de repetição, porque baixa a imunidade também, né, a leucemia, aumenta as células do câncer, que são os blastos, mas diminui as células de defesa, neutrófilos, linfócitos, e acaba diminuindo a imunidade. Existe muito atraso no diagnóstico? Olha, doutor Noel, eu acho que a gente melhorou muito lá no Hemoan, graças a Deus, o diagnóstico. E a gente tem feito o diagnóstico mais rápido, a gente tem conseguido, o nosso corpo clínico, principalmente a pediatria, de ter colegas nossos em pronto-socorros, né, infantis ou adulto mesmo. Entre aspas, captando esses pacientes. A gente não é um serviço de captação, entendo, mas quando tem um parecer que pode ser, o colega às vezes está de plantão lá, os nossos hematopediatras, e acaba avaliando e aí já direciona para o Hemoan para a gente fazer o diagnóstico. E importante falar também que o Hemoan está participando de um protocolo brasileiro de tratamento para LLA, que é chefiado pela Unicamp, ou seja, tudo protocolado, né? Então, isso é bom para o paciente, porque é protocolo e a gente está conseguindo fazer com algumas dificuldades, mas estamos fazendo e isso melhorou muito. Então, o diagnóstico melhorou e acaba que, melhorando o diagnóstico, aumenta a demanda e aquelas condições que o Hemoan acaba não tendo uma estrutura 100% para absorver esse paciente. Esperamos acabar com isso com o nosso Hospital do Sangue, que já está sendo construído. Vamos lá. E no adulto? Adulto. As crônicas? Então, o adulto mais comum são as LMAs, né? Todos esses tratamentos, tanto em criança como adulto, é quimioterapia. São aquelas drogas que fazem na veia, que cai cabelo, que pode dar infecções, que diminui o paladar, a pessoa não sente gosto de nada da comida e tal. Então, tratamento quimioterapia e no final, se consegue um doador, vai para o transplante, se tiver indicação. Em criança, eles curam com a quimioterapia. É isso que ele perguntou, a taxa de cura é alta com quimioterapia? Em torno de 60% até 70%, 80% nas crianças. Os casos que não são curados, transplante. Adulto é um pouco mais difícil. Tanto a LLA quanto a LMA, fazer essa cura com a quimioterapia, a gente acaba tendo como recurso final o transplante mesmo. E para ir para o transplante, você tem que ter um doador aparentado, mesmo pai, mesma mãe. Se não tem, a gente joga ele, que a gente chama de REREM, é um registro nacional, que o HLA, que é a identidade, né, molecular dele, fica lá, e aí até achar um doador para poder mandar para o transplante. A chance de cura, na maioria das vezes, dos adultos, é com o transplante. É com o transplante. E na criança nós temos aí 60% de chance de responder aos tratamentos quimioterápicos. E daí a importância que você falou também do mais precoce possível ser diagnosticado para ser tratado. Aí só para também, eu preciso falar isso, que deve ter alguns pacientes assistindo, nós temos a LMA-M3, que ela tem chance de curar com o tratamento, que é uma medicação oral junto com a venosa. Okay. Tá? Só para a gente esclarecer. Um caso mais específico. Dá tempo para falar das crônicas? Dá no próximo bloco. Ok. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com o Dr. Rodrigo Leitão no Conexão Saúde.